O que está te impedindo de conquistar tudo o que você quer da sua vida? Esse cara talvez tenha a resposta. Ele cresceu numa família muito pobre, seu pai abandonou a família quando ele era adolescente e com 17 anos ele era zelador. Hoje ele tem mais de 100 empresas, um patrimônio estimado de mais de 3 bilhões de reais e é talvez o coach de performance mais conhecido do planeta. Mas como é que foi que o Anthony Robbins se tornou o Anthony Robbins? A resposta que ele mesmo vai te dizer é que tudo depende dos seus modelos mentais. Se você quer ser rico e famoso, tudo que você tem que fazer é encontrar gente que é rica e famosa e copiar o modelo mental dessa galera. O que eles acreditam, como é que eles pensam e como é que eles agem. Mas tem um problema. Crenças são troços que são conhecidamente muito difíceis de serem mudados. E se você duvida do que eu tô falando, é só você pensar aí naquele seu coleguinha que tem um posicionamento político diferente do seu, que, sei lá, vota num político que, na sua visão, é a raiz de todos os males e que claramente ele é um completo idiota por acreditar naquele negócio. E por mais que você leve para ele dados, números e argumentos, isso raramente é capaz de conseguir mudar a opinião das pessoas e, portanto, destruir as crenças pré-estabelecidas que elas já têm. E mais do que isso, ainda que você seja capaz de mudar suas próprias crenças, tem um segundo problema nessa história toda, que é nós nem sabemos quais são a maior parte das nossas crenças em relação às coisas, porque muitas delas são, você adivinhou, inconscientes. E por conta disso, fica muito mais complexo, porque não só elas são difíceis de mudar, como elas são muito confusas, porque nós não temos exata clareza do que elas são. E é justamente por isso que, apesar de eu ter lido vários livros do Anthony Robbins ao longo da minha vida, eu nunca curti muito o conteúdo dele, porque, enfim, é um troço que faz sentido, mas na hora da prática, na hora do vamos ver, é extremamente difícil de você realmente aplicar e transformar as suas crenças e os seus modelos mentais. Até que recentemente eu conheci um livro muito interessante chamado Imunidade à Mudança, que descreve um método de 4 passos bastante simples que vai te permitir não apenas identificar quais são as crenças que estão te impedindo de chegar onde você quer, como também de eliminar essas crenças e mudá-las por completo. Passo número 1. Talvez você queira ser um cara mais atlético, talvez você queira ser um cara mais paciente, talvez você queira ser um cara que estuda mais. O que importa é, você precisa ter absoluta clareza do que é que esse troço que você está buscando mudar. E mais do que isso, não só esse negócio precisa ser claro, esse troço precisa ser muito importante para você. Porque, spoiler, não é porque o processo é simples que ele vai ser fácil de ser executado. Justamente como a gente está lidando com crenças que são profundas e enraizadas, se você não tiver um troço que realmente é importante para você, chances são você vai abandonar esse negócio no meio do caminho e deixar as coisas funcionando como elas já estão. A partir daí a gente vai para o segundo passo. E aqui você vai descrever quais são os comportamentos que estão te impedindo de chegar nesse objetivo. Então, se você quer, por exemplo, ler mais, quais são os comportamentos que você hoje está fazendo ou que você não está fazendo que estão te impedindo de fazer isso? Talvez seja que você está passando tempo demais assistindo Netflix. Talvez seja que você vai direto para as redes sociais quando você tem um tempinho livre. Talvez seja que você, toda vez que pensa em comprar um livro, você acaba deixando de lado porque, enfim, não está a fim de gastar dinheiro com esse troço. Seja lá quais forem as razões, tente ser o mais extenso possível. O importante aqui é você identificar o maior número de razões possíveis, porque se você fizer isso, vai ser mais fácil de você identificar onde estão os grandes problemas que te impedem de chegar aonde você quer. O que me leva à etapa número 3. Aqui você vai identificar quais são os compromissos ocultos que você tem consigo mesmo que te impedem de chegar aonde você quer. Talvez você tenha um compromisso com a diversão e você não vai se permitir sentir tédio de maneira nenhuma. Ou talvez você tenha um compromisso com evitar ao máximo gastar dinheiro com aquilo que não te traz prazer. E por isso você não está muito afim de investir em livros, que é um negócio que você, enfim, não tem muito prazer em ler. Aqui é o grande primeiro passo que vai te ajudar a chegar no mistério do porquê que você está se sabotando. E se isso não for muito claro para você, é muito útil você contar com a ajuda de pessoas à sua volta. Talvez um namorado, talvez um colega de trabalho. As pessoas à nossa volta são muito mais capazes do que a gente identificar os nossos pontos cegos. E se você explicar para elas o que é que você está fazendo e onde você quer chegar e tudo mais, talvez elas vão conseguir te ajudar a ter uma grande lucidez em relação a esse troço que está com dificuldade de mudar. O que nos leva à quarta etapa, que é a identificação das crenças. Esses compromissos, eles vão derivar necessariamente de alguma crença que você tem. Essas crenças podem ter se
instalado na sua cabeça por uma série de razões. Pode ser desde um troço que você ouviu na sua infância dos seus pais, enquanto eles discutiam sobre o quanto o dinheiro é a raiz de todos os males, ou então que dinheiro é sujo, ou então que estranhos são perigosos. Qualquer tipo de frase que de alguma forma te impactou e você acabou fixando aquele troço e se tornou um grande filtro do seu comportamento hoje em dia. Mas você vai dizer, pô André, tudo bem, mas eu sei que isso não se aplica na vida real. Exatamente, e aí é que tá o pulo do gato. Crenças, elas não são fatos, crenças não são verdades absolutas, crenças são, como o nome sugere, bom, crenças. E elas são necessariamente falhas, porque qualquer crença que você tenha na sua vida, ela vai ter alguma dimensão em que ela é falha, em que ela não é aplicável, em que ela não vai te proteger ou te ajudar. E é justamente a partir daí que você vai conseguir desconstruir as suas crenças. Uma vez que você identifique qual é a crença que você tem, que leva a certos compromissos, que leva a certos comportamentos, que bloqueia a mudança que você deseja, você começa a poder tecer pequenos experimentos, pequenos testes para você desconstruir essa crença na sua cabeça e construir uma nova crença no lugar. Talvez a razão no fundo de por que você não lê é que livros são coisas de crianças, ou livros são coisas de colégio, ou livros são coisas de faculdade, e isso não pertence ao mundo adulto. E, obviamente, isso não é o caso. Mas uma vez que você tem clareza do que é essa crença, você começa a buscar exemplos e experimentos que vão te permitir vivenciar uma nova crença. Uma crença mais útil, uma crença que vai te ajudar a chegar aonde você quer. Uma crença que, enfim, vai te ajudar a se tornar a sua melhor versão. Porque se você for capaz de efetivar essa mudança, você aí sim vai conseguir ser capaz de criar a vida dos seus sonhos. E se você quiser saber como você pode fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar qual foi o método que eu utilizei para construir a minha.